Continuando com a nossa aula, aqui eu tenho o square completo, tá? Com uma volta de pontos altos ao redor. Ele, com uma volta, ficou 23 centímetros, tá bom? O que você precisa analisar? No meu caso, eu tenho 100 de busto. Então, 23 centímetros, se eu colocar 2 square, ele vai dar exatamente a minha medida. Só que eu quero que a blusa, a modelagem dela é que ela fique um pouco maior, não fique assim colada, né? Então, eu preciso fazer um pouco mais do que a minha medida exata. Por isso, eu vou fazer mais uma carreira ao redor, né? Uma ou até duas, eu vou medir, tá? O que eu preciso passar para vocês ficarem cientes? Tem gente que vai, por exemplo, fazer apenas uma carreirinha de ponto alto. Tem gente que vai fazer duas, tem gente que vai fazer três, vamos supor. O que é importante? Que quando a gente fizer, por exemplo, se eu fizer duas carreiras de ponto alto, a primeira carreirinha de ponto alto, eu faço ponto alto em cima de ponto alto em toda a volta. Só que daí, na segunda carreirinha, eu tenho que fazer a quina aqui, para facilitar na hora de costurar, de unir, tá? Tá vendo que eu fiz uma quininha aqui? O que é isso? No pontinho alto central, que dá bem aqui, nesse detalhe aqui, ó, no pontinho alto central, eu fiz no mesmo ponto, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá vendo? Isso eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, vou fazer aqui e vou fazer aqui. Se eu fizer, quem for fazer apenas uma carreira de ponto alto, já vai fazer essa quininha nessa carreira aqui. Agora, se você for fazer duas, por exemplo, então a primeira você faz normal e a quininha você só faz na segunda. Se você for fazer três, então você faz a primeira normal e a segunda e a terceira com a quininha, tá bom? Vamos lá agora para a explicação. O modelo dessa peça, ele é formado por 4 squares na frente, tá? Como que você vai fazer? Você vai tirar sua medida de busto e você vai se basear nessa medida. Então, por exemplo, se você usa um P, se você é PP ou P, que você tem ali, por exemplo, 80 centímetros de busto, vamos supor, 80 no total, vai ficar 40 para frente e 40 para as costas. Então, você pode usar, por exemplo, um fio fininho com um fio só, para poder fazer os seus squares, que no final das contas vai dar certo. Agora, se você é um M, um G ou um GG, o que eu indico? Por exemplo, para o M, é bem fácil. Eu, no caso, o meu tamanho de busto como eu tenho 100 de busto, já é indo pro G. Tem peças M que me serve, mas tem peças que tem que ser G. Então, eu sempre falo que é um M indo pro G. Então, no M, você consegue trabalhar com o fio e trabalhar somente com essas carreiras aqui ao redor, fazendo uma, duas ou três. Você já vai atingir a sua medida. Agora, se você é um GG, o que eu indico para você? Que você pegue, né, um fio, uma agulha um pouco mais grossa, para que o seu square, ele aumente um pouco de tamanho. Porque além de aumentar o desenho, você também vai poder trabalhar ali umas 3 carreiras de ponto alto ao redor, tá? Que não vai ficar feio, vai ficar numa padronagem legal. O que fica feio, gente, é, por exemplo,
você fazer um square e vai ficar com o desenho, e daí você tem que fazer muitas carreiras aqui. Tipo 5, 6 carreiras para alcançar o teu tamanho. Aí isso vai ficar meio estranho. Por isso que a gente precisa pensar e refletir sobre o fio que você vai usar. Então, o que que eu indico? Para quem tem um tamanho ali que usa PP, P, você pode usar um fio mais fino. Um fiozinho de Anne, um fiozinho de Cleia, né? Ele vai ficar legal, porque você vai estar reduzindo o tamanho do square. E na hora de você juntar 4 square, vai dar certo a medida que você quer. Se você é um tamanho M, G, você vai fazer como eu tô fazendo, usando aí um Raíza, usando 2 fios de Cleia 1000, 2 fios de Anne, né? Usando aí o Balloon, o fio amigurumi, que mais, gente? Agora me foge um pouco. O Bella, o Charme, o Belly da Fitcom. Vai dar certo aí. Você vai trabalhar apenas umas carreiras aqui de ponto alto. 1, 2 ou 3. Até 3 fica legal, tá? Se você é um tamanho GG, o que eu indico para você? De você usar uma agulha um pouco mais grossa para poder automaticamente aumentar um pouco o teu desenho do square, tá? E aí sim você pode usar lá, né, um fio mais grosso até, se você quiser. Por exemplo, pegar 2 cabos do Bella Fashion, pegar 2 cabos do Belly, pegar, por exemplo, deixa eu pensar, que mais? Deixa eu analisar aqui. 2 cabos do Pérola Brilho, por exemplo. Você pode até pegar o Diamante Premium, aquele Barroco 4, né? Que é um fio um pouquinho mais espesso e você vai aumentar o seu desenho. Porque o que acontece? Você pode também, por exemplo, pegar um fio mais fino e trabalhar os squares e fazer mais squares na frente da blusa. E não somente 4, né? Porque daí você também vai conseguir aumentar para a medida que você quer. Essa blusa, ela tem assim um comprimento aproximado ali que vai ficar em cima do bumbum assim. Mas você também pode fazer o comprimento que você quer. Mais curto, mais comprido. Como é que você vai fazer isso? Aumentando a quantidade de square na frente. Porque o modelo dela é 4 square. Mas se você quer ela, por exemplo, bem compridona, tipo túnica mesmo, mais comprida, você pode pôr 6. 2, 4, 6. Ela vai ficar bem compridona, tá? A manga é uma manga que vem mais ou menos aproximadamente aí, como se fosse uma manga 3/4, tá? Então, gente, a gente precisa ter a consciência de que o trabalho, quando ele é feito com um desenho de square, né? Ele não é, por exemplo, aquela padronagem de square tradicional, que é de bloquinho, que você faz quantas carreiras você quer e ele não muda. Por exemplo, esse modelinho aqui, né? Você pode fazer quantas carreiras você quer aqui e ele vai ficar sempre igual. Diferente desse, por exemplo, que tem um desenho. A gente precisa fazer exatamente todas essas carreiras aqui para formar o desenho, né? Concordam comigo que não tem como a gente modificar esse desenho aqui? A modificação, ela acontece a partir dessas carreiras do final. Lembrando que a gente vai fazer essas carreiras aqui do final e na hora de juntar, ela é uma junção, uma costura trançada. Então, ainda vai usar aqui mais ou menos um espaço de um dedo aqui de espaço. Na frente e também nas costas, né? Na lateral também. Então, automaticamente vai ainda aumentar mais um pouquinho aqui, tá? Então, gente, o que eu dou de dica é isso.
que você trabalhe aí a espessura do seu fio e a quantidade de carreiras que você vai colocar aqui para formar a medida que você precisa para você, a partir da sua medida de busto. Então, pega uma fita métrica e mede o teu busto. Por exemplo, o meu é 100. Então, eu preciso que o meu square, né, a minha frente aqui, ó, que cada square fique pelo menos com uns 27 centímetros. Porque eu não quero essa blusa colada em mim. Se eu fizer ela de 25, ela vai ficar colada aqui na parte do busto. Eu não quero. Então, eu preciso que o meu square tenha aproximadamente 26 ou 27. Então, olha só. Ele com uma medidinha, ele tá com 23. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui, automaticamente vai vir mais uma pra cá. Ó, vai vir, cada carreira tem 1 centímetro. Ele vai vir pra 26, ó. Com essa carreira aqui que eu tô fazendo aqui agora. Vai ficar com 26, tá vendo? E depois, mais a carreirinha da costura, vai lá pra 27, 28. Aí, vai alcançar a medida que eu preciso. Tá bom? Então, é isso que vocês precisam analisar. Quando façam um square, façam um com o fio que você escolheu. Mede. Faz uma carreirinha e mede. Ah, faltou. Faz mais uma carreirinha e mede. Faltou ainda. Faz mais uma e mede. Aí, você, a partir disso, você vai conseguir verificar se 4 squares serão suficientes para você com o fio que você tá usando. Ou se você, então, usa um fio duplo, né? Ou, então, um fio com um tex maior, tá bom?